Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Olha aqui o nosso cupom promocional que te dá bônus em dobro, cara, no seu depósito. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar, ter aí o 1xBet no seu celular. Na hora que você for fazer o seu depósito, cara, você insere o nosso cupom promocional que te vai garantir bônus em dobro. Você vai fazer o depósito de 50, vai te retornar 100, você vai fazer o seu depósito de 100, vai te retornar 200, 200, 400, até 1.500, você garante com o nosso cupom que é Godoy1x. Essa rodada de hoje, que tem jogo da Sul-Americana e Copa Libertadores, né? Jogos entre equipes, tem times brasileiros jogando, Botafogo contra o Defensa e Justiça, além de Deportivo Pereira e Palmeiras. Você pode aproveitar então com a 1xBet e, claro, com o nosso cupom que é Godoy1x. Bom, galera, temos dois temas para falar no vídeo de hoje. Primeiro, falar sobre a questão do Pedro, né? Uma vez ali que o staff dele vai conversando ali com o Zenit, né? E ali o Zenit, antigamente chamava-se isso de aliciamento, né? Primeiro você vai no atleta e depois você vai no clube, mas hoje meio que as coisas... O próprio Flamengo faz isso. O Flamengo, inclusive, fez com os jogadores do Zenit. Hoje as coisas já estão na Arábia também, futebol saudita faz isso. Enfim, vai ali conversando, né? Não é nenhuma novidade, não teria nenhum porquê de ser diferente, né? O Pedro, evidentemente, ele não está satisfeito de estar no Flamengo. Cada vez mais os seus minutos são reduzidos. Agora, no momento atual, ele tem jogado apenas, né, 10, 15 minutos finais das partidas. Ele não é apenas hoje, fica claro, né, um reserva ali do Gabigol, mas também vai se tornando um reserva do Bruno Henrique. As próprias substituições do Jorge Sampaoli já vão mostrando, né, que agora então bota o Bruno Henrique ali para fazer aquela função, ele ainda tá atrás do Bruno Henrique, então é como se o Pedro tivesse retornado muitas casas, né, parece que é lá de trás, né, quando ele era reserva de um e também do outro, era uma segunda opção de ambos. E aí, evidente, o cara tá insatisfeito, teve o caso, né, daquele caso pessoal dele lá com a questão do preparador físico, e óbvio, né, vai buscando ali, o staff dele tem que trabalhar, tá trabalhando para isso, e aí vem essa suposta, porque até então não é oficial, a oferta do Zenit seria em torno de 25, 30, mas não tem nada ainda na mesa do Flamengo, e o Zenit ali pro Pedro. Minha opinião sobre isso, tá? Eu acho que o Flamengo tem que dificultar ao máximo do Pedro sair pro Zenit, inclusive. 25, 30 milhões, o Zenit é aquele, né? O dono lá do passe lá do Wendel, que o Flamengo buscou, do Claudinho. Então, assim, não tem um porquê do Flamengo facilitar você vender pro clube russo ali, que teve problemas, óbvio. E na minha opinião, por mais ali que o staff esteja movimentado, né? Vai trazendo sondagem. Oficial não tem nada, mas sondagem tem um monte. A gente sabe como é que trabalha alguns staffs. Futebol russo pro Pedro, no atual momento, não pode disputar Champions. É mais uma questão realmente, né, a necessidade dele querer sair, promessa de jogar, mas essa promessa ela vai até o parágrafo 2, né? Não parece o Zenit ser pro próprio Pedro, não. Então essa suposta proposta, que ainda não tem nenhuma proposta, pro Pedro não me parece interessante. O Zenit não me parece interessante, e pro Flamengo vender pro Zenit, tendo um capítulo recente dos atletas, e também não acho. E tem uma outra condição, essa sim pode acontecer, e é a cara da gestão do Flamengo, porque inclusive passa pelo nosso próximo tema nesse vídeo. O Flamengo vende o Pedro, né, porque o Pedro não joga com o Sampaoli, daqui a um par de semanas, meses, no máximo, o Sampaoli cai. E aí, no próximo técnico, chega e pede pro Flamengo um centroavante. E aí o Flamengo paga uma nota por um centroavante, um jogador de área, tendo meses antes o Pedro, não tocar do treinador, e mandou embora o treinador. Então, se a direção do Flamengo pudesse conversar, né, Pedro, um pouquinho de paciência, só um pouquinho. Daqui a pouco o cara vai sair, você vai poder continuar, você vai voltar a disputar do zero, né, disputa de posição, beleza? Fica um pouquinho de paciência, vamos lá. E aí a gente vem e fala agora sobre o Sampaoli, por quê? O Paulo Henrique Ganso, ex-atleta do Sampaoli, acabou, né, falando lá com os colegas da ESPN, falou sobre o Jorge Sampaoli. Falou o que você sabe, ou deveria de saber, o que a gente aqui no canal sabe, nós deveríamos saber, e principalmente o que a direção do Flamengo, pelo visto, não sabia e que ela, sim, deveria de saber. O Paulo Henrique Ganso acabou falando sobre a personalidade do Sampaoli, e uma questão importante. Vamos lá, abre aspas. Ele pediu a minha contratação, mas quando cheguei foi totalmente diferente. Tivemos pouquíssimas conversas. Tive até mais conversa com o preparador físico dele, não era o que era do Flamengo, mas o antigo. Conversava mais com o preparador físico do que com ele. É diferente de todos os treinadores que trabalhei. É mais na dele. Não é de conversar muito com um atleta. Pois então, galera.
O Paulo Henrique Ganso acaba, né, fazendo, né, uma questão ali pessoal dele, que terminou no Sevilha, na Espanha, a relação, né, a sorte do Paulo Henrique Ganso, que era um outro preparador físico, né, para sua integridade física. Cara, isso não é novidade. Essa personalidade do Jorge Sampaoli, essa personalidade de, vamos chamá-la de um pouco mais de introspectivo, não é nenhuma novidade. Então, quando você vai contratar um treinador, quando você tem um processo, né, de recrutamento, de seleção sério de um treinador, você tem que levar todos esses pontos, todos esses critérios de uma maneira séria, correta, estudar sobre o cara. Principalmente, galera, diante desse comportamento, né, desse elenco, que já mostrou a personalidade coletiva desse elenco, que já mostrou qual é a preferência que eles têm, qual é o modelo que funcionou, e a gente vê quais que não funcionam, quais que funcionaram menos, a gente vê sobre a personalidade do treinador, o quanto é importante. Todos os jogadores acabaram citando do Flamengo, falando, né, anteriormente sobre o trabalho do Dorival Júnior, sobre, pô, é um cara que sempre chamava a gente pra conversar, chama todos os jogadores, chama o jogador que não tá jogando, ele conhece o traquejo do jogador brasileiro. O jogador, ele já é assim, em qualquer lugar. O jogador brasileiro, no futebol brasileiro, ele tem alguns vícios onde exige uma condição de, cara, o treinador tem que fazer um trabalho de manutenção de elenco, de manutenção de ânimo de elenco. Aqui é assim. E o Flamengo já comprovou que é assim, principalmente pela sua omissão. Então o Flamengo, ele alimenta ainda mais essa necessidade. E aí você traz um treinador que tem essa personalidade introspectiva, que é às avessas, que não tem essa relação, que não fica chamando o jogador pra conversar, que não tem essa relação, cara, não vai dar certo. Isso, então assim, é aquilo. Qual é o processo de seleção dos treinadores do Flamengo? A gente trouxe, inclusive, fizemos um vídeo falando sobre isso, né? Que a gente falou sobre a decisão dos dirigentes. Passa por disponibilidade. É a pressa. Tá disponível? É imediato. Você tá com disponibilidade imediata? Porque o Flamengo é assim. Ah, então vambora. Começa aí porque você vai estrear nas oitavas da Copa Libertadores. Tem a relação dos resultados, né? Que obviamente tem que ver. O salário é visto como despesa. A popularidade. Quanto é popular, não é popular. Como joga pra imprensa e aí como é que fica, né? Opa, vamos medir aqui. E aí no final é análise. Então assim, quando você pega o trabalho do Sampaoli sobre a sua personalidade, você já sabe que ele tem aquela personalidade. Você não tem que pedir pro cara mudar. A personalidade é aquela. Você contrata ou não contrata. É igual casamento. Tu não vai mudar a personalidade do outro. Aí vai, contratou. Na hora de contratar isso, mas sabe como é que o Flamengo contrata? Porque o Landim, no caso, ele era um entusiasta. Qual foi o critério de análise, né, de contratação do Jorge Sampaoli? Primeiro, o presidente do Flamengo é um entusiasta do trabalho do treinador. Perfeito. E isso pesou na contratação, então a gente vê e vai comprovando hoje no Flamengo. O Jorge Sampaoli, com esse lado dele introspectivo, não tem essas relações até pessoais, e vão se criando barreiras. E essas barreiras, para este elenco, para esses jogadores, e no futebol brasileiro, que acaba tudo exponencialmente sendo mais alimentado, cara, é fundamental. Então tá aí, um mínimo de pesquisa dos responsáveis que fazem as contratações já conseguiriam fazer um filtro e perceber qual a personalidade funciona e não encaixa. O Flamengo está subestimando, ou melhor, está desacreditando que o lado da gestão do treinador é um dos principais pontos e fatores que estão sendo responsáveis e irresponsáveis, né? Pelo que a gente tem visto dos trabalhos, beleza? Um grande abraço aí a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.